é definitivo o nosso bate-papo. Doutor Roberto Pavone, bom dia, seja bem-vindo aí. Ele que é médico oftalmologista, especialista nessa área, um grande nome, né, na oftalmologia brasileira, e vai bater um papo com a gente aqui falando aí para os tipos mais comuns, né, de doenças aí nas vistas, na visão, né. Bom dia, doutor Roberto. Almir, bom dia, mais uma vez estando aqui com você, é um prazer. Um prazer falar com todo mundo e a gente poder difundir o conhecimento da oftalmologia, né? Acho que quanto mais as pessoas souberem e entenderem as doenças, mais elas vão se prevenir, né? Então, isso é que de utilidade pública. Então, esse mês é um mês muito importante para chamar a atenção das doenças oculares e da prevenção da cegueira. Então, existe toda uma movimentação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, para chamar a atenção para as doenças preveníveis, né? Que a gente pode evitar a cegueira. Então, eu venho aqui em nome do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, especificamente, que eu represento aqui no Estado, e agradeço muito o espaço que vocês me cederam, porque isso realmente vai difundir o conhecimento ao nosso público, e eu acho que isso é muito importante aqui, porque tem muita gente que precisa dessas informações. Com certeza. E iniciando esse nosso bate-papo, quais são os tipos de doenças, né, da visão, dos olhos, que as pessoas às vezes não têm aquele alerta, aquele cuidado para prevenir, né? Como é que a gente faz essa prevenção? Olha, basicamente, a gente pode fazer de maneiras muito simples. Por exemplo, você treinando os professores nas escolas para fazer um exame de vista básico. Antes de entrar na escola, antes do ano letivo, a gente tem que fazer o exame nas crianças para ver se elas estão enxergando. Então, vão desde coisas muito simples, que você pode fazer com seu filho em casa, até coisas mais complexas que, obviamente, o especialista deve fazer. Mas a triagem pode ser feita em casa, até com crianças pequenas, que você ensina, por exemplo, um desenho, uma casa, uma maçã, um triângulo. Bota uma distância da televisão, fecha um olho, fecha o outro. E a criança vai dizendo aquelas figurinhas. É como se fosse um joguinho. Veja como é simples. A triagem básica de uma criança, até que não sabe ler ainda, que ela vai falando as figurinhas, se ela enxerga ou Os não. objetos, Os né? objetos. Então, uma coisa extremamente simples que você pode fazer em casa, você ouvinte, e que você coloca na distância aí de mais ou menos 4 metros, a distância que fica a televisão. A criança fica sentadinha, você cobre um olho e mostra as figurinhas, cobre o outro, mostra as figurinhas. Você pode ir um pouquinho mais para trás para ver se a criança enxerga mais longe. Então veja que é uma coisa simples. Aí você detecta a visão, se está baixa, em um dos olhos, por exemplo. Né? E essa triagem que os pais podem fazer, que os professores podem fazer na sala de aula com uma brincadeira lúdica, pode fazer com que a criança vá ser remetida ao oftalmologista para um exame mais detalhado. Né? E pelo profissional habilitado. Bom, 7 horas e 35 minutos. E quais são as doenças existentes, né? Que a gente pode dizer assim, olha, o que é mais comum acontecer, né? Com a visão das pessoas, com nossos olhos. Olha, a doença que mais leva à cegueira no mundo, e graças a Deus é uma causa reversível, é a catarata. Então a gente consegue detectar, tratar convenientemente. A catarata não é só uma doença do idoso, é muito mais comum no idoso. Todo mundo coloca muito, todo idoso vai ter a doença do idoso, né? Mas a criança também pode ter. Existem cataratas até congênitas, sabe? Em que a gente também pode intervir nas crianças para que elas possam desenvolver a visão na idade adulta. Então, catarata é uma doença que pode atingir qualquer faixa etária. Outra doença muito prevalente no nosso meio é o glaucoma. Glaucoma é uma doença perigosa porque ele não dá sintoma na maioria dos casos. Existem 2 tipos básicos de glaucoma. Os que não doem, não dão sintoma nenhum, e os glaucomas muito dolorosos, que são chamados de glaucomas agudos. Na nossa população, a prevalência daquele que não tem sintoma algum é muito maior. Então a pessoa não sente nada, Sim. Basicamente não sabe que tem glaucoma, e quando vai ao oftalmologista é porque o campo visual já está muito afetado. Porque o glaucoma é o quê? É uma alteração do nervo óptico que leva a uma alteração subsequente do campo visual. Tudo isso em função de uma pressão aumentada, muitas vezes. Principal causa do glaucoma é a pressão alta. Então a pessoa vai perdendo paulatinamente, aos poucos, o campo visual, não de uma maneira abrupta, então ela não percebe muito no início, e ela vai... É silencioso, então, né? Então, doenças silenciosas são muito perigosas. Por exemplo, diabetes.
Por exemplo, Sim. hipertensão arterial. A diabetes também leva à cegueira, né? Muito. Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção das pessoas é que todo diabético deve fazer um exame oftalmológico anual, pelo menos. Certo? A prevalência de diabetes na nossa população é mais ou menos 6% das pessoas têm diabetes. Então, Número alto, né? com a idade e o Brasil envelhecendo do jeito que está, vai haver uma explosão na incidência, na prevalência do diabetes na população. Então a gente tem que ficar bem atento a esses pacientes, porque eles vão querer exames anuais. A gente também vai ter que ter uma seleção dos casos de maior risco dentro dessa população. Então a gente tem que fazer um exame básico, que pode ser numa rede de menor complexidade, e daí referir aos centros de maior complexidade, onde a gente pode fazer objetivamente o estadiamento, o tratamento. Porque o diabetes, gente, a gente tratar essas doenças faz bem para o país. As pessoas que estão... E para a vida do cidadão, né? Qualidade de vida, né? O país como um todo, as pessoas têm uma vida ativa. Muitas pessoas que eu conheço e já tratei com diabetes com 40 anos de idade, param de trabalhar e a família sofre, a renda cai das famílias por conta da pessoa não conseguir enxergar. Tudo isso pode ser prevenido. Então, quantas crianças poderiam estar melhor assistidas, porque os pais continuam trabalhando, porque têm uma vida ativa e feliz. E a felicidade, acima de tudo, que é a dignidade das pessoas enxergarem. Almir, a gente que trata de pessoas que têm baixa de visão, a gente lida muito com a dignidade do indivíduo. Por exemplo, você saber se vestir, você conseguir se vestir, você conseguir abrir uma geladeira e escolher sua comida, você conseguir cozinhar para si próprio. E são coisas básicas. Também, são coisas né, com mais básicas. segurança. E nós temos o dever. A classe médica oftalmológica tem o dever de estar junto da população para prevenir tudo isso. Porque faz uma diferença brutal na vida das pessoas, na qualidade de vida, na felicidade das pessoas e dos parentes que estão em volta. Porque todo mundo sofre junto quando você tem um caso de cegueira. 7h38. Armando Mariani. Doutor Roberto, prazer em falar com o senhor mais uma vez aqui no nosso Acorda para a Vida da Excelsior. Eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor Roberto, eu ouvi aqui o uso do celular. O que a gente vê hoje é a criançada e o celular 2, 3 horas seguidas. Isso traz algum problema para a visão das nossas crianças, doutor? Certamente causa algum problema. O excesso uso de celular, de computador, de tablet, o que está originando na população em geral? Uma explosão da miopia, tá? A miopia nessas crianças vai ser algo assim extremamente comum, né? E um olho míope é um olho que cresceu mais do que devia. Então, o fato da criança estar sempre acomodando para ler alguma coisa, horas e horas e horas seguidas, movimenta certos músculos dentro do olho e isso faz com uma alteração da estrutura do olho. O olho é feito de uma estrutura branca, né? A gente vê que o olho é branco. Isso é colágeno, colágeno puro. Quando os músculos tracionam esse colágeno cronicamente, fazem com que o olho fique mais alongado e a tendência do olho alongado é ser míope. Então, existe um aumento da miopia nas crianças e, obviamente, isso vai ter um impacto, né, na vida escolar dessas crianças. Observe que essas crianças não vão conseguir ver o que a professora está escrevendo no quadro negro, né? Não consegue acompanhar o ritmo da aula. Muitas vezes não são detectados os erros refracionais. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com isso. Outra coisa que pode acontecer é o olho seco. Essas crianças, muitas horas seguidas, não piscam. Quando a gente lê, a gente para de piscar normalmente, certo? Uma pessoa pisca de 20 a 30 vezes por minuto. Multiplique pelo tanto de minutos que você fica. Bastante, né? Cada piscada renova a lágrima. Então, isso é muito importante para a lubrificação do olho. Então, uma pessoa que fica horas e horas e horas, uma criança horas e horas e horas em frente a um computador, um tablet, um celular, ela vai ter olho seco. Isso pode impactar a qualidade de vida dessas crianças no futuro. Deixa eu mandar aqui, Armandão, quem está na sintonia com a gente aqui, o Zé Bim, repórter do Povo. Zé Bim, um abraço, hein? Obrigado pela sintonia. E tem muita gente mandando perguntas aqui, Armandão. Deixa eu colocar essa aqui para o doutor Roberto, que o povo às vezes não tem acesso, né? E quer tirar dúvida com um especialista. Doutor Roberto, bom dia Almir, bom dia equipe. Eu sou deficiente visual, baixíssima visão. O senhor está na minha frente, não sei se é homem, se é mulher. Eu tenho um problema sério de glaucoma e na córnea. Eu tenho acompanhamento por um excelente médico, só que ele é cortesia. E eu
referenciada pelo SUS, porque desde a pandemia eu não consegui ir mais para ele. E eu estou sentindo muita piora na minha visão. E eu queria voltar a ser acompanhada pelo INSS e tenho dificuldade, porque marca um médico para passar óculos. Eu preciso de um especialista. Como fazer isso pelo SUS? Nós temos alguns centros de referência do SUS em Salvador. Humberto Campos. O Ibope, que é um excelente centro, Humberto Castro Lima. Temos vários outros centros, inclusive o Irmã Dulce tem estruturado agora um grande centro de oftalmologia, que o governo federal, inclusive, doando vários aparelhos. Santa Luzia ali também. Santa Luzia, que é Nazaré, né? Nazaré, mais de 40 anos, servindo a população de uma maneira bastante excelente. Instituto dos Cegos também. Instituto dos Cegos. Então, existem alguns centros que podem ser referenciados. Agora, para entrar no sistema, existe uma referência, né? Você tem que ir para um oftalmologista primeiro, e esse oftalmologista é que vai referenciar você a esses grandes centros, sabe? E, agora, eu acredito que ainda a Bahia carece de mais centros de excelência, em que a gente possa prover a população, porque existem muitas pessoas como você, ouvinte, que necessitam de um cuidado especial, e eu entendo a sua preocupação, né? A sua vida pode melhorar se a gente oferecer esse serviço. Então, é preciso que se discuta, né, com os governos municipais, estadual, e para que se abra mais vagas, para que se estenda, que se cresça, que se subsidie mais esses centros de excelência de oftalmologia. Mas esses que nós já temos, que são centros excelentes e que precisam de mais incentivo. Eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Tem mais perguntas chegando aqui, Armando e Dr. Roberto Lamande. Bom dia, eu participei de um mutirão de cirurgia de catarata há 48 dias. Já posso jogar bola? Obrigado, eu, Douglas, de Águas Claras. Douglas, pergunte a seu médico, mas de forma geral, jogar bola é algo que você faz muita movimentação de cabeça. E a movimentação de cabeça após uma cirurgia de catarata, ela tem que ser cuidadosa. Por exemplo, cabecear uma bola. Isso pode fazer com que o olho se movimente de uma forma muito brusca. Isso pode ocasionar, em alguns casos, até um descolamento da retina. Então, o seu médico deve examinar você, fazer uma avaliação do fundo do olho, para que possa liberar você para atividades físicas de maior impacto, como o futebol, por exemplo. Ok. Armando. Doutor, como a gente vê crianças constantemente lacrimejando, isso é sintoma de algum problema de visão ou não? Sim, isso pode ser, primeiramente, uma coisa interessante. As pessoas podem ter olho seco e lacrimejarem. Por quê? Porque a secura vem primeiro e o reflexo vem depois da glândula lacrimal tentando compensar isso. Então, é muito comum você ver no consultório pessoas chegando, doutor, meus olhos estão lacrimejando. E o médico fala, mas seu problema é olho seco. Como assim? Porque é um reflexo. É a natureza tentando compensar, fazendo um reflexo para a glândula lacrimal. Lacrimejar mais e você se proteger. Primeira coisa. Segunda coisa, que crianças também podem ter alergias, né? É muito comum a alergia na infância. As crianças têm prurido associado com lacrimejamento, né? E olho vermelho. Então, a gente tem que observar a superfície ocular para ver se não tem algo de errado ali. Terceiro, o uso de computadores, de tablets, de celulares. Essas crianças estão utilizando muito esses aparelhos no dia a dia, e isso gera um pouco de olho seco, né? E as crianças também podem ter um grau. O lacrimejamento também, às vezes, você pode ter algum grau que você tem alguma fotofobia, alguma dificuldade de ficar com o olho aberto, e isso gera um desconforto. E aí pode haver um lacrimejamento também. Então, você vê coisas muito comuns, como o uso de computador, o uso de tablet e celular, até um erro refracional, um grau, e o oftalmologista tem que ver. Alergia também muito prevalente, viu? Ok. Agora, doutor, a curiosidade é minha, porque eu passei pelo problema, eu fiz catarata e implantei implante de lente de contato. E os meus olhos, que eram castanho escuro, ficaram verdes. E essa mudança de cor nos olhos, a cor verde me incomoda muito com o excesso de luminosidade. Por que o olho claro tem esse tipo de problema, doutor? Olha, o olho é uma estrutura muito especial. A gente implanta lentes intraoculares numa cirurgia de catarata. Porque se não implantasse, você usaria aqueles óculos que usava antigamente, chamado catral. Eram óculos bem grossos, né? Então, as lentes intraoculares, em média, têm mais de 20 graus, sabe?
20 graus que a gente corrige botando uma lente intraocular. Essa lente vai atrás da íris. Então, em alguns casos, ela pode ter um pequeno reflexo. Um reflexo como se fosse um vidro, um cristal. E a pessoa vê isso como se fosse uma mudança da coloração da íris, tá? Em alguns casos também pode haver uma pequena atrofia da coloração da íris, mas isso é menos frequente. O que a pessoa percebe mais é aquele brilho de um cristal, de uma lente dentro do olho. Muito bem. Isso é natural, isso não é nenhum problema da lente, as lentes são feitas para dar uma boa visão e acontece às vezes dela ter esse pequeno reflexo. O que acontece depois que a gente implanta uma lente intraocular é que muitos pacientes que estavam enxergando nublado por anos a fio, de uma maneira contínua, paulatinamente piorando a visão, subitamente a luz entra no olho de uma forma sem nenhuma restrição. Então você transforma um olho, teoricamente, de uma pessoa de 60, 70 anos, num olho de um indivíduo de 20 anos de idade. E o pessoal de 20 anos de idade está usando óculos de sol, porque a luz é muito intensa. Então você muda radicalmente a entrada de luz dentro do olho. Isso causa muita fotofobia, principalmente nos primeiros 6 meses depois da cirurgia de catarata. Depois a pessoa vai se adequando, se acostumando. Ela pode usar óculos escuros sem problema algum, mas quem enxerga é o cérebro. O olho capta a imagem. Então a gente tem uma capacidade enorme. Só a lente, né, de entrada ali, né? A adaptação do corpo da gente é uma coisa assim fabulosa. Depois de 6 meses você se adapta, entendeu? Então muitas dessas queixas são no início do pós-operatório e depois a pessoa vai se habituando e vai achando um novo normal, que é enxergar como uma pessoa de 20 anos de idade com aquela potência luminosa maior, tá certo? Ok. Tem mais perguntas de ouvintes aqui, vamos ouvir. Elvis Santana, bom dia, doutor. A gente implanta lentes intraoculares numa cirurgia de catarata. Porque se não implantasse, você usaria aqueles óculos que usava antigamente, chamado catral. Eram óculos bem grossos, né? Então as lentes intraoculares, em média, tem mais de 20 graus, sabe? 20 graus que a gente corrige botando uma lente intraocular. Essa lente vai atrás da íris. Então, em alguns casos, ela pode ter um pequeno reflexo. Um reflexo como se fosse um vidro, um cristal. E a pessoa vê isso como se fosse uma mudança da coloração da íris, tá? Em alguns casos também pode haver uma pequena atrofia da coloração da íris, mas isso é menos frequente. O que a pessoa percebe mais é aquele brilho de um cristal, de uma lente dentro do olho. Muito bem. Isso é natural, isso não é nenhum problema da lente, as lentes são feitas para dar uma boa visão e acontece às vezes dela ter esse pequeno reflexo. O que acontece depois que a gente implanta uma lente intraocular é que muitos pacientes que estavam enxergando nublado por anos a fio, de uma maneira contínua, paulatinamente piorando a visão, subitamente a luz entra no olho de uma forma sem nenhuma restrição. Então você transforma um olho, teoricamente, de uma pessoa de 60, 70 anos, num olho de um indivíduo de 20 anos de idade. E o pessoal de 20 anos de idade está usando óculos de sol, porque a luz é muito intensa. Então você muda radicalmente a entrada de luz dentro do olho. Isso causa muita fotofobia, principalmente nos primeiros 6 meses depois da cirurgia de catarata. Depois a pessoa vai se adequando, se acostumando. Ela pode usar óculos escuros sem problema algum, mas quem enxerga é o cérebro. O olho capta a imagem. Então a gente tem uma capacidade enorme. Só a lente, né, de entrada ali, né? A adaptação do corpo da gente é uma coisa assim fabulosa. Depois de 6 meses você se adapta, entendeu? Então muitas dessas queixas são no início do pós-operatório e depois a pessoa vai se habituando e vai achando um novo normal, que é enxergar como uma pessoa de 20 anos de idade com aquela potência luminosa maior, tá certo? Ok. Tem mais perguntas de ouvintes aqui, vamos ouvir. Elvis Santana, bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, a pessoa de baixa visão, é diabética, se existe óculos, porque eu tenho uma dificuldade horrível, como o senhor já falou aí, de fazer as coisas, eu não saio sozinha. Gostaria muito que o senhor me dissesse onde é que o senhor atende e se atende pelo Planserve. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Sônia. Bom dia, Sônia. Almir, o paciente diabético ele tem que ter uma avaliação global, né? Primeiro, muitos deles já operaram catarata. A gente tem que ver a situação dessa lente intraocular, se a córnea está transparente, se a retina está funcionando bem, se o paciente tem alguma alteração do nervo óptico também. Então, assim, falar que existem óculos para o paciente diabético, o óculos é o último passo
depois de uma avaliação bem feita, certo? Então, esses pacientes requerem um cuidado especial. A gente precisa ver, principalmente o diabético, tem um probleminha que é o seguinte: o diabetes afeta pequenos nervos e pequenos vasos. Você sabe onde é que a gente tem pequenos nervos e pequenos vasos? Nos olhos, né? Nos olhos, em todos os órgãos do corpo. Então, o diabetes Afeta tudo, então. afeta desde o cabelo até a unha do pé, tudo. Só que nos olhos, os olhos e os rins são os órgãos que têm maior quantidade de sangue por milímetro quadrado. Na retina da gente usa muita energia. E para isso ela tem que ter muito fluxo de sangue. Acontece que o diabetes danifica os pequenos vasos que estão lá na retina. Esses vasos não podem deixar sair o soro que está dentro deles, o plasma. Só que com o diabetes é como se fosse um cano que está vazando líquido. Então você tem uma parede que o cano está vazando, a parede fica fofa, não fica? Claro. É exatamente o que acontece com a retina. Então a retina fica fofa, fica inchada, e com isso ela para de funcionar. Isso se chama edema de mácula. Edema de mácula. A mácula é a área principal da retina, é onde a gente enxerga o detalhe da visão. Então a retina está fofa, está com os vasos permeando o líquido, saindo o plasma, e a gente tem que tratar isso. A principal causa da cegueira por diabetes é edema de mácula, que é tratável. Hoje a gente tem várias coisas. Tem laser, tem injeção de medicação, certo? Que a gente pode combinar, inclusive, para poder fazer um tratamento que hoje em dia a gente salva muitos olhos. Então, é uma avaliação muito criteriosa primeiro e o óculos vem depois. Infelizmente, tem casos que não são tratados na hora certa e que pouco pode se fazer. Mas, cada vez mais a gente vê que a gente consegue intervir na hora certa e esses pacientes não chegam nesses extremos, sabe? Então, por isso que eu estou aqui. Esse espaço é tão importante por isso. Verdade. Procure seu médico oftalmologista, faça um bom exame e tenho certeza que ele vai lhe orientar. Nós temos excelentes oftalmologistas aqui. Eu conheço vários, são pessoas de bem e que têm uma formação bastante muito boa, capacitadas, né? capacitados. Então, o médico, nós temos que valorizar. O mais importante de que equipamento são as pessoas que estão por detrás dele. Verdade. Se não souber, o cidadão não tiver a capacidade de mexer com o equipamento, não adianta. Nada. Então, ter um bom médico, um médico de referência, é fundamental. A diferença do bom e do ótimo é o detalhe. E o detalhe, realmente, que faz a diferença é a formação do médico. O ato médico é que tem que ser valorizado. Então, um bom especialista em retina, um bom oftalmologista, um oftalmologista que saiba fazer uma triagem e até lhe referir para um serviço de maior complexidade, seja uma pessoa que saiba fazer essa distribuição do paciente mais complexo, é fundamental. E tem vários profissionais que fazem isso, tá? E eu tenho muito orgulho de conhecer vários. A nossa comunidade de oftalmologistas na Bahia realmente é de um alto nível. Via de regra, temos centros muito bons de referência. De referência. Então, assim, a gente tem que valorizar isso. E vários colegas que eu conheço sabem conduzir isso de uma maneira muito, muito criteriosa. Que bom. Agora, doutor Roberto, de quanto em quanto tempo, né? Digamos, a gente usa óculos. Eu uso óculos, o irmão usa óculos, o senhor também usa óculos. Uma parte da população hoje, né, tem uma necessidade de correção, né, na visão, e o óculos serve para isso, para corrigir, né, e melhorar, dar mais qualidade de vida às pessoas. De quanto em quanto tempo a gente precisa ir no oftalmologista? Olha, eu aconselho todo mundo a ir no oftalmologista anualmente. Uma vez por ano, no mínimo, Uma vez né? por ano eu acho interessante que vá. As crianças, por conta de saber se tem algum erro refracional, para poder acompanhar o ensino, né? É fundamental até os 7 anos de idade que a criança saiba, faça vários exames e tenha uma ideia de como é o olho dessa criança e vai funcionar bem. Porque existem doenças até que são preveníveis até essa idade, dali em diante você não consegue mais. Tipo, se você tiver um erro se você tiver um grau muito alto, se você não usar um tampão, fizer o uso correto de um óculos, você pode não enxergar o resto da vida. Não tem jeito. Se chama ambliopia. Muitas vezes é por falta de uso de um óculos e o uso de um tampão. E o médico oftalmologista é capacitado para ver isso. Agora, durante a vida da gente, se você tiver, por exemplo, pressão arterial alta, você mede em casa com aparelho, vai num posto médico, certo? Tem várias maneiras de você medir a pressão arterial. Para medir a pressão do olho, você tem que ir no médico. Não tem uma maneira de medir a pressão do olho em casa, ainda que seja eficiente e largamente utilizado. Existem alguns aparelhos que são muito caros e muito difíceis de a pessoa ter em casa. No Brasil não é uma realidade. Então, doenças como glaucoma, a gente não sabe se a pessoa tem sem medir a pressão do olho, sem avaliar. Então, correto, ir no oftalmologista com frequência. E a prevalência do glaucoma na nossa população, principalmente com a afrodescendência que a gente tem na Bahia, é uma coisa muito séria. Entende?
A gente tem uma população negra muito grande em Salvador, no Recôncavo, na Bahia. E isso é tendência para se ter mais casos de glaucoma? Casos mais jovens, né, em pessoas mais jovens e mais graves. Então, nós temos que ter muita atenção para essa população também. Então, na Bahia, a prevalência de glaucoma é até maior que as outras áreas que não tem tanta população negra, sabe? Então, a gente tem que dar uma atenção especial, muito especial, para poder detectar o glaucoma na população e poder tratar. Roberto, para dar tempo ainda, que é uma última pergunta aqui do ouvinte, ela pergunta aqui sobre o uso do soro fisiológico para lubrificar os olhos. Ela fala que adquirir colírios hoje está muito caro, né? Para mim até me deu um susto aqui. Ela diz que colírios lubrificantes são a partir de R$50, né? Os menores preços. Olha, existem colírios mais baratos do que isso. É estranho esses valores aí. Eu não posso fazer propaganda dos colírios, mas certamente seu médico oftalmologista vai lhe receitar um que seja eficiente. Claro que existem pessoas que têm algumas alergias que precisam de colírios que sejam colírios especiais, colírios que não tenham algum tipo de conservante, né? E esses realmente são mais caros. Mas os colírios básicos, eles são um preço bastante acessível. Soro fisiológico, eu não recomendo para que seja usado de rotina. A gente utiliza mais isso sobre a pálpebra fechada, que também dá um alívio